Os senhores falam o que querem e ouvem o que não querem. Baixa as asas. Tem que ouvir o que não querem. Ele tem o direito de responder. Agora, respondendo a questão do líder do governo. Com o ministro da CGU foi assim, ele teve o tempo que quis para responder. Vossa Excelência não se manifestou contra. O senhor Alessandro Stefanuto teve o tempo que quis para responder. O senhor não se manifestou contra. E hoje, o depoente terá o tempo necessário para corresponder. Se o parlamentar fizer perguntas e usar os 10 minutos, será encerrado. Mas se usar 10 minutos para fazer política, como tem sido feito aqui, eu vou dar ele o tempo para poder falar. Isso o senhor não tem que falar de mim. Quem faz política é o senhor e problema Excelência, eu estou aqui determinando. O fato é que o senhor recebeu R$60 mil e todas essas entidades floresceram. Não estou dizendo que a responsabilidade é sua, mas com certeza o senhor estava muito mal assessorado lá por Zé Carlos Oliveira e os outros. Não é possível que não sabia daquele esquema todo que acontecia ali. Isso aconteceu no governo do presidente Lula? Continuou? Sim. O presidente Lula ficou sabendo? Sim. O que ele fez? Diz que, olha, que absurdo. Não, a Polícia Federal está lá. A Polícia Federal está prendendo gente. A Controladoria Geral da União. Por que o senhor não colocou isso para a Polícia Federal e Controladoria Geral da União se o senhor sabia desse crime que estava sendo cometido? O senhor disse que sabia. Havia informações. Diz que havia informações de consignados e também dos descontos do INSS. Tinha lá, por exemplo, concretamente, um grupo de trabalho que foi formado em 2019. Para o Moro, chegou em 2019, do Ministério Público de São Paulo, também denúncias. Essas denúncias estavam lá. A Polícia Federal recebeu denúncia. Nada disso foi concluído, nada disso teve inquérito da Polícia Federal veio para frente, nem da Controladoria Geral da União. O que está resolvendo agora foram duas medidas reais do presidente Lula. Primeiro, acabar com o desconto, vamos aprovar isso no Senado agora, e a segunda, que é devolver o recurso. Que nem Bolsonaro não devolveu um centavo de recurso. O governo já devolveu 3,5 milhões de aposentados que receberam, num valor de 2,5 bi. E até o dia 14 de novembro, os aposentados que não receberam ainda poderão receber. Tem aposentado recebendo 3 mil, 5 mil, 4 mil reais do roubo que vem de uma quadrilha há muito tempo. Que essa quadrilha, agora que está sendo desmantelada, não foi durante o ministério do senhor, infelizmente. Com a palavra o depoente. Eu discordo frontalmente do que o senhor está dizendo. Primeiro, porque o senhor só repete, de maneira contumaz, uma narrativa que foi criada para tentar estabelecer uma responsabilização ao único governo na história do Brasil que combateu fraudes no INSS. Ponto. Isso é fato. O senhor apresenta ali gráficos. Olha, eu estou aqui há muitos anos. Gráficos sem número é coisa de marqueteiro. Talvez tenha sido Sidônio ter preparado o gráfico. Se eu quiser, eu apresento os números. Entendeu? De cada entidade. Se eu quero ler. Deputado Rogério, por gentileza. Deputado Rogério. Não cabe. Rogério, cala a boca, Rogério. Tá bom, Rogério. Senhores, por favor. Deputado Rogério. Não, só um instantinho, Mas ele está aqui para responder como depoente ou dar opinião? Não, ele tem que responder. Ele pode responder. Mas ele não vem dar opinião política. Eu acho que ele pode dar opinião. Isso não é papel dele aqui. Nós somos Isso não é seu papel. Seu papel é depoente. Olha cá, vai bagunçar, Alencar. Você vai bagunçar aqui, Alencar. Você não vai bagunçar aqui, não, Alencar. Não, senhores, por gentileza. Por gentileza. Senhores, por favor, deputado Alencar Santana, o presidente dessa comissão sou eu. Presidente, só para dizer... Deputado Rogério Corrêa, Vossa Excelência falou por 10 minutos. Sim. Agora, por gentileza, vamos Ele não deixar aceita a verdade não, presidente. Não aceita a verdade não, só quero na clima dele. O depoente pode responder da maneira que desejar. Ele pode responder da maneira que desejar. Pode. Então eu vou pedir Vossa Excelência, por gentileza. Os números são os que o Zeca disse. O senhor já falou por 10 minutos. Por gentileza, senhor. Apenas esclarecendo que o... Por gentileza. Não vou cortar o microfone, não. Nós vamos respeitar. Garanta a palavra do depoente. Deputado Paulo, vou pedir o senhor para conversar com o grupo. Não, ele não fez pergunta, ele falou 10 minutos. O tempo dele já está aí. Agora, o depoente pode responder da maneira que desejar. Você pode discorrer sobre a Não foi dada a palavra. Senhores, por favor. Nós não estamos na audiência pública. Não foi dada a Senhores, por favor. Senhores, por favor. O depoente tem direito de responder. Deputado Roger, peça, Vossa Excelência, por gentileza. O senhor já falou os 10 minutos que tem o direito. Agora ele pode responder. Apenas dizer que os números são aqueles que o Zeca disse eu leu. O senhor estava presente, ele leu. Ele vai falar mais 10 minutos. Não, cala aí. Posso? Por gentileza. Dizer que não tem números, o gráfico tem números. Por favor, senhores. Por gentileza. Por gentileza. Problema... Não, Excelência, eu não vou. Por favor. Não, o tempo de Vossa Excelência já se encerrou. O tempo de Vossa Excelência já se encerrou. Presidente, por favor. Senhores, o senhor pode falar, senhor Neves? Pode falar. Só um instantinho. Não, o deputado Rogério Corrêa, por favor. Por gentileza. Por gentileza. Por gentileza. Pode abrir. Não é 5 não. Pode abrir. Senta aí. Está resolvido? O senhor fez? Vossa Excelência já terminou, então? Por favor, senhor Nix, por favor. Senhores, por gentileza. Por favor. Eu sinceramente acho que esse tipo de forma de condução não ajuda nada. Nós temos aí milhões de pessoas que foram roubadas.
a Controladoria Geral da União, o Tribunal de Contas da União em 2004, em 2003 começaram a referenciar, em 2004. E, na verdade, só foi tomada providência depois que a Polícia Federal fez a operação sem desconto. Então, isso são fatos. Não tem gráficos. Fatos. Muito bem. Durante o nosso período de governo, nós organizamos de forma a que medidas fossem tomadas claramente. Eu demonstrei ali com os números de que a variação, deputado Rogério, tenho respeito pelo senhor, dentro da sua linha ideológica, o senhor faz um grande trabalho aqui, por isso que eu vou lhe responder com bastante clareza. Dentro da sua linha de argumentação, eu vou usar a mesma linha. O senhor olha os períodos de lupa e nós temos a menor variação dos últimos, são três do atual governo, 4 nosso e 2 do Temer, pega 1 da Dilma. Nós estamos falando aí de 7 anos. A menor variação no desconto associativo foi no nosso período. Foi o único período em que reduziu 70 mil pessoas, porque foram glosadas. Isso é trabalho do quê? Isso aconteceu do nada? Não, porque havia uma determinação de combater as coisas erradas. Esse é o fato. O senhor está trazendo aqui um ato muito importante. Eu fui relator das 10 medidas de combate à corrupção. E eu, junto com 5 milhões de pessoas no Brasil, acreditei que era possível mudar o Brasil. Lamentavelmente, a sua bancada votou contra as 10 medidas de combate à corrupção integralmente. Eu me lembro, 4 horas da manhã, terminando a votação, eu estava desolado. Eu considerei em 2017 não me recandidatar. Não, mas tem tudo a ver. Só um instante, tem tudo a ver porque eu falo de princípios e valores. Só um instantinho, deixa só um instante aqui, só um instante. Não, eu vou responder. Posso fazer uma pergunta? Pode, perfeitamente. A regra aqui é que o parlamentar tem 10 minutos. O parlamentar. Ele pode usar, se quiser fazer pergunta, ele pode só falar. Sim. Dentro desses 10 minutos, ele pode falar e ouvir respostas. Ponto. Não existe um tempo livre para que o depoente comente as falas das pessoas. Só um instante. Então, o senhor está criando agora? Não estou criando, não. Me permite? Não estou perfeitamente. Só para está criando uma situação nova, que agora é o seguinte, é a função de comentarista de fala de parlamentar. Mas o Frei Chico vai poder fazer isso se ele vier aqui. Não, quer dizer, deputado, por favor. Presidente. Pois não, excelência, termina a questão o tempo de cada é 10 minutos. Ele fala, se ele quiser, não quero fazer nenhuma pergunta, não vou fazer. Pois não. Não existe eu quero comentar o que ele falou. Sim. Agora, ele pode responder dentro dos 10 minutos. Agora, o senhor está dizendo o seguinte, não, tem um tempo livre para comentar a fala do parlamentar. Isso nunca existiu em nenhuma sessão até agora. Só um instante, posso responder? É a primeira vez que isso acontece. Não, posso responder? Claro. Então, excelência, primeiramente, o parlamentar pode usar os 10 minutos. O depoente terá o tempo depois para poder comentar e responder. Isso não... Não, ele está respondendo. Excelência, ele está... Senhores, o senhor fez um debate político, excelência. O senhor fez um debate político. Você agradeceu pelo debate político? Eu não sou depoente aí, Senhor, eu sou deputado... Senta aí. Compara, é isso que eu estou fazendo. O senhor está comparando um deputado membro da CPI. Ele vai fazer depoimento, não vem debater. Senhores, Paulo Pimenta, eu gostaria... Só um instante, senhores. Eu gostaria que Vossa Excelência... Editorial do Estadão, senhores... O depoente agora é comentarista. Ô, deputado Alencar, deputado Alencar, deputado Alencar, só um instante. Ele vai ser deputado. Senhores, os senhores falam o que querem e ouvem o que não querem. Tem que ouvir o que não querem, ele tem o direito de responder. No tempo dele. Agora, respondendo a questão do líder do governo. Com o ministro da CGU foi assim, ele teve o tempo que quis para responder. Vossa Excelência não se manifestou contra. Presidente. O senhor Alessandro Stefanuto teve o tempo que quis para responder. O senhor não se manifestou contra. E hoje, o depoente terá o tempo necessário para corresponder. Se o parlamentar fizer perguntas e usar os 10 minutos, será encerrado. Mas se usar 10 minutos para fazer política, como tem sido feito aqui, eu vou dar ele o tempo para poder falar. Isso o senhor não tem direito de falar de mim. Quem faz política é o senhor e programa. Excelência, eu estou aqui determinando rapaz, 5 minutos. Quem fala, os senhores têm o direito. Os senhores falam também o que não quer. Por favor, deputado. Os senhores poderão falar livremente, eu não interrompo e respeito a fala de cada um. Mas os senhores terão também que respeitar a fala do depoente. Excelência, deputado Paulo Pimenta, aqui todos falam livremente, eu não interrompo ninguém. Ninguém. E não vou interromper o depoente, porque 10 minutos o depoente ouviu. Qualquer um que vier aqui vai ter o tempo para falar. O ministro da CGU teve o tempo que quis para falar, excelência. Teve sim. O ministro da CGU esteve aqui, falou livremente o tempo todo, que foi como ele convidado. Ele não está aqui como uma pessoa convocada. E hoje eu vou manter a mesma regra que estou mantendo para o governo e para a oposição. Então eu peço aos senhores que, por favor, respeitem e deixemos. Senhor do Rogério Marinho. Eu peço ao senhor que não faça análise política na minha fala. Vai fazer sim. Se eu faço análise política ou não... Como é que nós não podemos fazer análise política se for a casa política, excelência?
Excelência. Mas não faça Como, nada da Excelência? minha fala, presidente. Vamos tirar Rogério baixo Marinho, o por prazo da favor. CPI. Rogério não está à altura da CPI. Por favor. Rogério não está à altura da CPI. Só um minutinho. Hoje, por favor. Eu quero só lembrar aqui ao colegiado. Tem que Vários aqui vieram. Pimenta. Vários aqui Calma. vieram. Eu vou responder a mesma coisa. Eu vou responder. Eu como presidente, eu vou agir. Eu vou agir. Mas eu espero, com toda sinceridade, só um instantinho, Rogério, que a gente mantenha aqui o decoro e o respeito que essa casa exige. Deputado Coronel Crisóstomo, por gentileza. Por gentileza. Então vamos calar, deixar trabalhar. Por favor, deputado, vamos dar sequência nos trabalhos. Então eu vou pedir a todos que, por favor, vamos manter aqui o respeito, o decoro, a responsabilidade, que a população que está nos... Peço sempre, mais uma vez, nós vamos seguir a mesma regra. A regra tem sido as pessoas que são convidadas e vêm cá, têm o tempo que desejar para falar. E eu vou manter isso. Rogério Marinho. 1 minuto e meio, presidente. Pois não. Apenas em reforço a sua tese, que aliás é uma tese que já foi amplamente testada nessa comissão, com outros convidados que aqui vieram, que na hora em que foram interpelados e confrontados com situações que não se sentiram à vontade, eles puderam livremente discorrer. Não dá para trazermos pessoas aqui, fazermos uma avaliação, inclusive, de procedimento, de caráter, de posicionamento, e esperar que a pessoa fique aqui impávida, aceitando como se fosse verdadeiro o que lhe é sacado. Então, isso me parece um profundo respeito a quem nós estamos convidando. Nós vamos receber o ministro Volney. Vou fazer considerações em relação ao que eu acho que não é adequado na sua postura. E espero que o senhor, presidente, dê a ele o tempo necessário para que ele terá o tempo necessário para poder falar. Nesse caso aí, não. Para mim. Então, apenas em reforço ao que Vossa Excelência falou, aqui vieram outros que tiveram o mesmo tratamento e tiveram essa condição. O que me espanta é os receios, o medo, o pavor que eles têm de serem confrontados com a verdade. O senhor te encerrou ou gostaria de completar? Eu quero voltar a dizer que, por mais que tente se construir uma narrativa, ela não é suportada pelos números, pelos decretos, pelas instruções normativas. Nós temos ouvido, eu ouvi aqui até agora, apenas suposições e análises completamente distanciadas da realidade. Houve realmente uma fragilização a partir de 2023. Todos nós sabemos, o gráfico mostrado aqui, né, é claríssimo, né, o que aconteceu. Todo o Brasil sabe o que aconteceu. Né? E eu respeito. O senhor tem todo o direito de defender o seu governo. Agora, não tire o direito que eu tenho de defender o governo no qual eu trabalhei e no qual eu fui leal do primeiro ao último minuto ao melhor presidente da história do Brasil. Não, senhores, por favor, por gentileza. Aqui, vamos dar sequência nos trabalhos? Por favor. Se dirigiu? Não. Se dirigiu a mim. Deputado, não, Rogério, não. Desculpe, Excelência, desculpe. Ele respondeu, Vossa Excelência interrompeu várias vezes. Eu peço Vênia, por favor, não, peço Vênia, por favor. Ele se dirigiu. Por gentileza, deputada Bia Kicis, com a palavra, por gentileza. Não, Excelência, Vossa Excelência foi respondido. Deputada Bia Kicis, por favor, com a palavra, por gentileza, Rogério. Deputado Rogério, por gentileza. Isso não está certo, não. Eu só vou começar com a silêncio. Não, senhores, por gentileza, 10 minutos para a deputada Bia Kicis. Obrigada, presidente. Eu queria que passasse uma imagem. Começa ainda não, presidente. Ó, ainda tem 10 segundos. Aí. Tá aqui, ó. O Ministério Público Federal confirmou agora que não há uma única prova de corrupção em todo o governo Bolsonaro. Nenhum escândalo, nenhum desvio, nenhuma propina. Em 4 anos de gestão, a honestidade foi a regra, não a exceção. Um presidente incorruptível existe e o Brasil já teve um. Ok? Pode ir embora. Agora eu queria passar o próximo gráfico aqui, ó. Deputado Bia Kicis, só um instantinho. Eu vou repor o tempo de Vossa Excelência. O que está acontecendo aqui, presidente? Não, pois é, o que está acontecendo... Não é isso, Excelência. Eu peço perdão à senhora, mas é só para que eu possa colocar as coisas aqui. Senhores, por favor, eu vou pedir mais uma vez a gentileza de nós, quando tivermos o parlamentar falando, a gente respeitar a fala e ouvir o posicionamento dela. Posso contar com a colaboração, senhores? Por gentileza? Tá bem? Porque eu sei que a presidência tem possibilidade de tirar a palavra. Eu não quero, nós não vamos fazer isso durante a CPMI, enquanto a gente tiver a colaboração de todos. Ok? Então, com a palavra, novamente, deputada Bia Kicis, por 10 minutos. Pode repor, então, o meu tempo. Perfeitamente. Por gentileza, muito obrigada. E aqui eu quero mostrar o tipo de mágica, ilusionismo que faz. Olha aqui, ó. O Globo, como é que a Globo mostrou o gráfico do aumento da popularidade do governador Cláudio Castro no Rio de Janeiro. Olha o que eles fizeram. Eles inverteram o gráfico e aí dizendo assim, olha, aprovação lá em cima, 53, desaprovação 40. Olha como é que foi o gráfico, ó. Olha a aprovação dele para baixo. Então, mágica, ilusionismo, né? Isso daí tudo existe e nós estamos aqui para combater isso, tá certo? Então, o ministro Onyx Lorenzoni, eu quero saber do senhor o seguinte. Em janeiro de 2019,
O senhor era ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República. A primeira medida provisória assinada pelo senhor foi a MP 870, de 1º de janeiro. Ela reorganizou o governo, estabeleceu a organização básica. O senhor poderia informar qual foi a segunda medida provisória do governo Bolsonaro, editada dia 18 de janeiro de 2019? Eu acho um desrespeito as pessoas se retirarem para não ouvirem, mas por favor. Foi a medida 871, que foi a primeira medida... Medeiros, por favor. ...de um governo para enfrentar a questão de corrupção, malfeitos, desvios, equívocos, erros na questão que envolvia os descontos associativos, motivada pelo escândalo que aconteceu em setembro de 2018, ainda no governo Temer. O senhor tem conhecimento de algum outro governo que tenha feito alguma medida prática, objetiva, para combater esses desvios, escândalos e fraudes? Que eu conheço, não. Ok. Desconheço. A medida provisória antifraudes da Previdência, MP 871, previa uma economia de quantos bilhões? Poderia mais ou menos estimar? Bom, ela não era específica, né, para desconto, ela pegava uma gama muito grande de áreas de atuação do INSS. A estimativa eram 10 bilhões, poderia chegar a 10 bilhões. Ano. 10 bilhões ano de economia. Evitar fraude. De evitar as fraudes. Eu me lembro, ministro, eu era vice-líder do governo no Congresso naquela época. Portanto, eu atuava nas comissões especiais das medidas provisórias, que, aliás, lastimo que a gente não tenha mais as comissões especiais, tá? Eu me lembro perfeitamente dessa medida provisória, estávamos ali com o deputado Paulo Eduardo Martins também, que foi o autor de um projeto de lei aprovado na época da reforma trabalhista que retirou a obrigatoriedade da contribuição para os sindicatos, o que fez com que o sindicato tivesse uma perda enorme na sua receita. E, no meu ponto de vista, isso daqui, essa fraude toda explodiu porque eles tinham que repor esse dinheiro que tinha acabado, o dinheiro da mortadela. Então, para manter a militância, eles acharam essa fórmula mágica, que houve, já havia de muito tempo, mas explodiu na volta do governo Lula, com certeza. O senhor pode me dizer quais eram as diretrizes do presidente Bolsonaro a respeito da relação do governo com os sindicatos? Bom, primeiro nós temos um problema muito grave no Brasil, que é da unicidade sindical, né? Porque aí ele cria um território, né? Não, tínhamos e temos até hoje, né? A questão da unicidade sindical, que cria um território, não há competição, né? E aí os sindicatos eram mantidos por um desconto, né, dos trabalhadores, apenas por conta de existir numa região, né? E aí independentes prestavam no trabalho. E nós entendíamos desde a reforma efetuada no governo Temer que era importante que o Estado se afastasse completamente dessa relação, que os sindicatos competentes, e aqui está falando sindicalista, eu presidi o sindicato da minha categoria, organizei o primeiro dissídio coletivo da história do Rio Grande do Sul, que envolvia os profissionais da medicina veterinária. Mas eu assim, bem isso. Então você acha crível a narrativa de que o governo Bolsonaro foi no governo Bolsonaro que teria crescido esse tipo de fraude para encher bolsos dos sindicalistas, como, por exemplo, do irmão do Lula, o Frei Chico, do irmão do deputado do PT. Você acha crível essa narrativa? É por isso que eu disse numa das respostas anteriores, eu respeito as pessoas. As pessoas que pensam diferente de mim, enquanto parlamentar, o parlamento me ensinou a respeitar. Eu, enquanto estive no governo... Mas eu não quero que a resposta se prolongue muito. Eu sempre respeitei. Mas o que eu quero dizer? Há uma narrativa que tem que ser construída, porque todo o problema, com clareza absoluta, meridiana, de CGU, TCU e Polícia Federal, ocorreu de 2023 para frente. Esse é o fato. Pois é, então não é crível, né? Essa história de que o Bolsonaro queria encher os bolsos dos sindicatos para fazer militância do PT contra o seu próprio governo e para favorecer irmão de Lula e outros. Eu queria deixar bem claro que em 2021, quando eu era... 2023, quando eu era presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, eu oficiei o TCU a pedido do deputado Evair de Mello, porque a gente já estava percebendo essa questão das fraudes, já estava começando a ouvir, e nós mandamos um ofício, e a partir desse ofício o Tribunal de Contas começou as investigações. E depois, com a operação sem desconto e a notícia no Metrópolis, foi que se começou, e principalmente com a instalação dessa CPMI, e depois que nós conseguimos fazer a virada e colocar um presidente isento, que não ia trabalhar para blindar governo nenhum, e um relator que é uma pessoa séria, um promotor acostumado à investigação e que não tem nenhum interesse em esconder fato nenhum e blindar ninguém, é que as coisas começaram a acontecer e as pessoas começaram a ser presas. Então vamos deixar muito claro que não foi governo Lula coisíssima nenhuma. Começou com uma medida aqui da Câmara dos Deputados, que foi da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, começou com a Polícia Federal e com o Metrópolis.
que jogou luz aí, publicizou o que estava acontecendo. Aí o governo Lula não teve o que fazer, a não ser tentar impedir a todo custo essa CPMI, e quando ela foi montada, tentar de todo jeito tomar de assalto a CPMI, aí quando não conseguiu, estão todos aqui dizendo que estão trabalhando para esclarecer, mas não param de blindar os seus conhecidos, sei lá, apadrinhados, sei lá mais o quê. Bom, eu queria dizer o seguinte, o seu filho, ele mantinha um contrato com uma das associações. Você sabe me dizer, porque tudo bem, você disse que não acompanhava os contratos dos filhos, mas quando esse assunto vier à tona, seria normal o senhor conversar com seu filho sobre isso. O senhor tem uma noção dos valores que seu filho recebia por esse contrato? Valores? Quanto ele recebia? Não assim, tenho noção de valores. O que eu perguntei se era no meu período em que eu era ministro. Ele disse que não. Não era no seu período de ministro. Maravilha. Eu te pergunto uma coisa, nós tivemos aqui a Tônia... Antes, o contrato foi antes e foi depois do Tá, mas a Tônia Galete... que eu ouvi. A Tônia Galete, que é assessora jurídica do Sindinap, do Frei Chico, ela... Daí, desse mesmo local, ela justificou que ela recebeu 20 milhões, ela e sua família, pelos serviços jurídicos e serviços prestados. Seu filho ganhou 20 milhões? Eu não sei dizer, mas eu acho que se ganhou... Mas pelas evidências, 4, 5 mil por mês, não foi 20 milhões. Você pode afirmar que ele e a sua família não recebeu por esses 20 milhões de reais. Não recebeu. Não recebeu. Óbvio que não. Ai, que bom saber disso, né? Porque realmente não dá para acreditar que possa receber 20 milhões, porque tem muito processo para responder. Tá. Outra coisa, foi falado aqui da sua doação dos 60 mil. Realmente, eu fiquei curiosa. Queria te perguntar, já foi perguntado aqui, você explicou, eu acredito realmente que um governador, um candidato ao governo, receba muitas doações de pessoas que não conheça, né? E você disse que apenas pediu que olhasse se não tinha problemas nenhum na justiça, não tinha ok. Eu acho que tem muita gente precisando explicar aqui doações da Venezuela, doações de outros partidos, até do narcotráfico, que segundo Carvajal, essas doações foram entregues, foram feitas ao PT e ao presidente Lula da Silva. Então, eu acho que realmente sobre doação tem muita coisa que não está esclarecida, mas me parece que não é o seu caso desses 60 mil reais. Muito obrigado, deputado. Quero dizer, aqui para concluir, tem 19 segundos ainda, 17, sim. Só para concluir, dizer silêncio, por favor. O senhor está aqui fazendo esclarecimentos, não veio aqui ficar calado, não veio com habeas corpus, veio com a cara limpa, coração e coragem para responder tudo. Agora, se as pessoas não gostam das suas respostas porque elas não reafirmam as suas narrativas alucinadas, nós não podemos fazer nada. Parabéns por estar aqui. Muito obrigado. Obrigado, deputado. Muito obrigado por você que assistiu o nosso vídeo até aqui. E se você desejar conteúdos ainda mais aprofundados, entre para a nossa área de membros com preços bem acessíveis. Lá você vai ter acesso a conteúdos de geopolítica, livros, economia, curiosidades e também sobre investimentos e, claro, acesso antecipado a todos os vídeos que eu postar aqui no canal.